Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre a compra em definitivo, onde o Ronaldo assinou nessa última quinta-feira, né? A compra de 90% do Cruzeiro por 400 milhões de reais. Quero falar com vocês também sobre o zagueiro Paulo do Cruzeiro, que assim, foi especulado, né, no Palmeiras, onde a Raposa recusou uma proposta que é um pouco diferente daquela que eu tinha comentado com vocês no início dessa semana, que eu quero dar uma atualizada aqui a respeito desse assunto. Quero falar com vocês também da próxima partida na terça-feira, diante o Remo, onde o Paulo Pezzolano vai ter que resolver um problema, onde temos um jogador que é titular, que está suspenso para essa partida. E também, para terminar, quero falar com vocês sobre o Cruzeiro e o Vitor Roque. Que história é essa? Que o Cruzeiro poderia receber um valor a mais, quantos milhões esse novo acordo que o Cruzeiro teria firmado com o Vitor Roque seria a multa rescisória do Cruzeiro? O que eu acho? Se vai para frente, será que não? Enfim, quero trazer algumas atualizações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começar, mais um apeito aqui para deixar seu like, também se inscrever no canal. Estamos quase chegando a 33 mil inscritos e 100, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentam no meu vídeo de hoje mais cedo. Primeiro vai para o Túlio Henrique, ele que é lá de Belo Horizonte. Muito obrigado, Túlio, foi um dos primeiros a comentar, valeu demais. E o segundo salve nesse vídeo vai para o Wilson Ribeiro, ele que também é de Belo Horizonte. Muito obrigado, Wilson, um abraço. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que vai sair por volta das 11h15 aqui no canal, aproveite para deixar aqui embaixo nos comentários o seu nome e de onde você é. Então vamos assim para as notícias. Bom, quero começar o vídeo de hoje falando sobre a zaga do Cruzeiro e o problema que o Paulo Pezzolano vai ter para o próximo jogo da Raposa, terça-feira diante o Remo, fora de casa, jogo de ida válido pela Copa do Brasil. Porque lembrando, o Cruzeiro não vai poder contar com o zagueiro Eduardo Brock, que tem sido titular, né, nessa temporada com o técnico uruguaio, porque ele foi expulso naquela vitória por 3-0 contra o Tum Tum, um lance assim bem besta, na minha opinião, tá? Se eu não me engano, ele foi expulso depois de 2 cartões amarelos, e assim, dava claramente ou para ele ter saído no final, na reta final da segunda etapa, ou por exemplo ter evitado, né, uma dividida no meio de campo com um placar de 3-0. Já sabia que isso ia fazer falta, ele vai ficar fora aí desse jogo de ida, do confronto, né, diante o Remo, que lembrando, essa é a terceira fase da Copa do Brasil. O Cruzeiro conseguindo uma classificação avança para a próxima fase. E que lembrando, o Cruzeiro nessas opções para zagueiros tem até aqui o Zé Ivaldo e o Wagner Leonardo, dois jogadores que têm mais chances de serem os titulares. O Zé Ivaldo, na minha opinião, é melhor, foi contratado para ser o titular, mas o Wagner Leonardo tem uma sequência maior. Aqui no Cruzeiro já fez 2 partidas na equipe, então talvez o Paulo Pezzolano escolha ele. Porém, eu iria com o Zé Ivaldo, acho que dá tempo para ele entrar em forma, né? Já vai estar em Belo Horizonte há mais do que 10 dias para essa partida diante o Remo, válido pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Ainda tem também o zagueiro Paulo, que é revelado na base, né? Pode ser uma alternativa também, jogador que na minha opinião merece mais espaço, que agora eu vou falar dele. Enfim, agora eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha, quem que deve ser esse companheiro do Lucas Oliveira, que tem melhorado bastante, tá? Ao menos na minha opinião, o Lucas Oliveira melhorou demais nesses últimos jogos aqui no Cruzeiro, tem sido um dos bons destaques na zaga. Quem você acha que tem que ser a dupla, né, de zaga, o Matheus Silva, ou por exemplo o Wagner Leonardo, o Zé Ivaldo ou o zagueiro Paulo? Enfim, deixa aqui a sua opinião nos comentários. Bom, mais um assunto que eu quero falar com vocês é a respeito do zagueiro Paulo, e corrigindo uma informação que eu trouxe no início dessa semana, onde assim, realmente os valores que eu informei para vocês, uma proposta de 4 milhões de reais por 60% dos seus direitos econômicos vinda do Palmeiras. Mas a grande questão, e um dos motivos que eu acho que o Cruzeiro fez recusar essa proposta, é que era uma opção de compra, não, por exemplo, um valor indefinitivo para ele já se mudar para o clube, ou, por exemplo, obrigação de compra no final desse vínculo, no final do empréstimo até o final da próxima Copa São Paulo. O Cruzeiro teria essa garantia de receber esse valor, não era isso. Então o Ronaldo e a gestão do Cruzeiro optou por não vender o zagueiro Paulo, que na minha opinião fez o certo, tá? Mesmo se fosse à vista esse valor, não compensaria de forma alguma perder o jogador que na minha opinião até merece mais espaço na equipe principal, por apenas 4 milhões de reais. Eu vejo que no mínimo seria uns 10 milhões, 12 milhões, e o Cruzeiro manter um percentual de olho em uma transação futura. Lembrando que a Raposa tem 70% dos seus direitos econômicos, e o contrato do Paulo com o Cruzeiro vai até dezembro de 2023. Na minha opinião, o Cruzeiro também tem que
correr o mais rápido possível para renovar esse vínculo e não ter risco nenhum, por exemplo, de ano que vem ele entrar já para a temporada em fim de contrato no último ano com o Cruzeiro. Essa informação dessa proposta do Palmeiras foi divulgada pelo Globo Esporte e em primeira mão pelo portal Deus Medibre, lá no Twitter. Então, assim, valeu demais aí o crédito para eles. E o Cruzeiro, que não comentou a respeito dessa negociação, como é já de costume, né? Não comentar sobre algumas especulações de transferências. O Paulo, que jogou apenas um jogo no profissional do Cruzeiro, no início do caso da temporada passada, na vitória diante da Tombense, dia 12 de fevereiro. Então, assim, tem muito tempo que o Paulo não joga. Foi o titular do Cruzeiro na Copa São Paulo. Ano passado também pela equipe Sub-20 fez uma boa reta final de temporada. Na minha opinião, já passou da hora dele ter mais chances, né, no profissional. E quem sabe esse ano agora o Cruzeiro com muitas opções na zaga, mas pode sobrar um espaço, ainda mais se ele for bem nos treinamentos. E o Paulo Pezzolano querer dar uma rotatividade para o zagueiro que tem apenas 19 anos de idade. Enfim, você acha qual que seria o valor mínimo, né, para negociar o zagueiro Paulo? Quero que você deixe aqui a sua opinião embaixo nos comentários. Penúltimo assunto desse vídeo é a respeito do Ronaldo e a compra em definitivo da SAF do Cruzeiro, onde nessa quinta-feira, já de tarde, ele assinou a compra em definitivo de 90% das ações por 400 milhões de reais, valores que nós já estamos sabendo desde o último dia 16 de dezembro, tá? Enfim, esses 400 milhões que vão chegar ao longo dos próximos anos e que podem ser de aplicações, de aportes por parte do próprio empresário, que ele já colocou até aqui quase 40 milhões de reais, uns 36 por conta de transferências, no caso de Transferban, então possivelmente nesse ano deve colocar mais de 50 milhões só do próprio bolso dele, mas esses 400 milhões nos próximos 5 anos pode ser de recursos próprios dele, que vai ter que colocar agora, ou com receitas geradas pela atividade do futebol. Por exemplo, venda de atletas, direito de TV, premiação, bilheteria, sócios e patrocínios. Então, até que é tranquilo ele colocar esse valor, mas lembrando que ainda o Cruzeiro tem uma dívida de 1 bilhão de reais que tem que ser paga nos próximos anos. Então, parece ser muito fácil, parece que até se o cara tivesse 60 milhões de reais, dava para comprar o Cruzeiro. Mas não é bem assim, até porque se o Cruzeiro não pagar essa dívida de 1 bilhão de reais vai ficar no CNPJ do Ronaldo, vai ser menos 1 bilhão no patrimônio dele, então é algo muito sério, sem sombras de dúvidas. Com esse vínculo agora formalizado, a gestão do Ronaldo já pagou todas as dívidas de Transferban que eu tinha falado aqui para vocês, e agora assinando em definitivo, podemos esperar, por exemplo, anúncio de novos patrocinadores. Até no vídeo hoje de manhã eu falo sobre isso, sobre o Ronaldo que deve vender um percentual, não deve ficar com 90% das ações. Eu até já falei aqui com vocês sobre a proposta dele no vídeo de hoje de manhã, né? Para o Pedro Lourenço e também outro empresário cruzeirense que foi especulado. Mas enfim, agora depois desse anúncio oficial, podemos esperar boas coisas, né, vindo aqui para o Cruzeiro. Em entrevista ao site oficial da Raposa, o Ronaldo disse o seguinte, um trecho importante que eu queria destacar aqui para vocês. Lembrando que ele não está aqui no Brasil, tá? Segurança contratual, no caso ele ressaltou essa segurança contratual que fez ele afirmar e assim querer essa segurança para ele assinar esse acordo, se referindo àquela transferência da Toca da Raposa 1 e 2 para o CNPJ e o Cruzeiro SAF, onde o trecho da entrevista, o Ronaldo ao site oficial do Cruzeiro falou o seguinte, abre aspas: seguimos mirando curto, médio e longo prazo, temos diversas frentes com fortes atuações e vejo perspectiva de um trabalho bastante difícil, mas que agora tem segurança contratual para funcionar e trazer resultados ao Cruzeiro. Me sinto honrado por poder liderar o processo de reconstrução do clube. Fecha aspas. Então assim, o Ronaldo falando bem aí, sem sombra de dúvidas, passando muito mais credibilidade por ser quem ele é, o Ronaldo, e também por conta do poder financeiro dele. Já falei aqui para vocês, o patrimônio do Ronaldo hoje está próximo dos 1 bilhão de reais. É um cara que tem várias empresas, tem o Real Valladolid lá da Espanha, então não é de se surpreender um patrimônio gigantesco desse, e que a previsão era dele acertar a compra até o dia 18, mesmo por conta dos adiantamentos daquela votação, ainda assim assinou bem próximo do limite, né, de dia agora 14 de abril, esse acerto em definitivo, quase o que? 5 meses depois, né, dele ter comprado o Cruzeiro, agora tendo essa assinação, assinando de forma oficial, que lembrando, quando compra uma empresa, agora o Cruzeiro no caso, tem até 3 meses e meio para ter essa avaliação geral dentro do clube, e foi isso que acabou acontecendo. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha nesses próximos anos aí o Cruzeiro sobre a gestão do Ronaldo, que até aqui teve, né, um início bem promissor, e que sem dúvidas o principal objetivo voltar para a Série A. E o último assunto desse vídeo é a respeito do Vitor Roque, um vídeo assim, de hoje de manhã, onde eu falei para vocês que o Cruzeiro gostaria de, no caso, exigir
um valor da multa rescisória maior, justamente por conta de uma renovação de contrato. E o Globoesporte.com trouxe uma matéria interessante, complementando aquele vídeo de hoje de manhã que eu trouxe para vocês. Inclusive, caso você não tenha assistido, vai lá dar uma olhada que vai entender bem melhor esse caso envolvendo aí o Ronaldo oferecendo o Cruzeiro para outro empresário e também do Vitor Roque. Pode assistir aqui até o final, depois aqui do vídeo eu vou deixar a sugestão para vocês. Enfim, esse caso envolvendo o Cruzeiro e o Vitor Roque é que assim, a Raposa, quando assinou o vínculo dele, no caso em maio do ano passado, tinha colocado no contrato que a Raposa iria adquirir mais 10% dos seus direitos econômicos por R$500 mil. O Cruzeiro pagou 275 mil e depois foram 9 parcelas de 25 mil reais. A partir do dia 24 de julho foram 9 parcelas que o Cruzeiro pagou todas, então comprou 10% do próprio jogador. A grande questão é que o Cruzeiro teria 80% e o Vitor Roque 20%. Mas onde fica o acordo que o Cruzeiro firmou com o América em 2019, onde o América tinha 35%. Então essa questão é que vai, sem dúvida, gerar uma repercussão na justiça, e eu não quero falar exatamente sobre isso, eu quero falar sobre o valor da multa rescisória, onde o Cruzeiro, no caso, se baseia em uma nova proposta realizada no domingo na Federação Mineira de Futebol, onde no domingo o último valor enviado para o Vitor Roque era de 50 mil reais e a pedida do jogador era de 60 mil para continuar no Cruzeiro. Então assim, dessa forma a multa rescisória passaria de 24 milhões de reais para 100 milhões. Então o Cruzeiro alega esse caso, mas assim, o Cruzeiro realmente, sendo o clube formador, tem a opção de comunicar ao atleta e seus familiares que quer renovar esse vínculo e ter um aumento dele, né, do salário, para aumentar a multa rescisória. Mas não pode ser igual o Cruzeiro fez, infelizmente, já no domingo, quando o jogador estava quase indo para Curitiba. Então foi muito em cima da hora e possivelmente o Cruzeiro não deve conseguir, mesmo por conta da Federação Mineira, se ir na justiça, conseguir um valor maior ou aumentar essa multa rescisória para 100 milhões de reais ou algo próximo disso, tá? Até porque, será que compensaria? Eu acho que seria mais interessante o Cruzeiro ficar com uma fatia maior desses 24 milhões de reais do que, já pensou, se o Vitor Roque volta aqui pro Cruzeiro, beleza, aí qual o clima dele jogar aqui na Raposa novamente, sendo que ele que quis sair, a torcida também já tá pegando bastante no pé dele. Vamos esperar aí para ver o que vai acontecer, mas eu não acho que vai dar muita coisa não, tá? O Atlético tem que pagar um valor maior, eu fico bem receoso em relação a essa história, até porque do outro lado tá o Alexandre Matos, o André Cury, dois caras que não são fáceis aí de lidar no mundo do futebol. Mas enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha. Você acha que vai aumentar essa multa aí de 24 milhões para 100 milhões de reais? Notícia lá do Globoesporte.com, que essa pedida salarial, essa proposta do Cruzeiro de 50 mil reais, falei da multa rescisória dele valer, né? 200 vezes o que ele recebe, ou seja, 100 milhões de reais. Quero que deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar aquela sugestão do vídeo de hoje de manhã, onde eu falo sobre alguns assuntos importantes. Um empresário aí que foi especulado como possível alvo para comprar o Cruzeiro, vai lá dar uma olhada nesse vídeo, e também do Vitor Roque envolvendo toda essa questão entre Cruzeiro e América, como que vai ficar essa divisão, né, desse dinheiro que entrou no caixa da Raposa. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo e também aqui aparecendo nosso canal de cortes do Cruzeiro News. Clica lá e se inscreve. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!